Marcela, você que está aí junto comigo aqui na imagem, está vendo a tela? Tô sim, professor. Legal. Então, nós estamos na ATD3. Essa ATD3 vai valer um ponto, ok? Um ponto vai ser do trabalho que vocês devem me entregar e meio ponto daquele trabalho que vocês já entregaram, ok? Então, vamos lá. Vamos fazer a leitura aqui, ó. Primeira questão. Diante do processo de planejamento estratégico do nosso terminal portuário, onde foram definidos o negócio, a missão, a visão e a análise dos ambientes internos e externos, passamos a definir onde queremos chegar e como poderemos chegar, através da definição dos objetivos e metas e da formulação das estratégias e do plano de ação. Diante do exposto, qual dos itens abaixo representa o que podemos fazer para saber se atingimos o resultado esperado? Então, vamos lá. Item 1. Implantamos o processo de custos de mão de obra. Item 2. Racionalizamos o espaço e equipamentos. Item 3. Acompanhamos os indicadores de resultados. E item 4. Acompanhamos os indicadores de desempenho. Somente uma resposta abaixo está correta. Somente a asserção 1 está correta, somente a asserção 2 está correta, somente a asserção 3 está correta ou somente a asserção 4 está correta. Ok? Se tiver dúvida, por favor, perguntem. Número 2. Diante do processo de... Oi? Falou alguma coisa, Marcela? Eu não. Tá. Número 2. Diante do processo de planejamento estratégico logístico de um terminal portuário qualquer, devemos considerar os objetivos de serviço ofertados aos clientes. Objetivos esses que são fundamentais para a definição das estratégias de estocagem, de transporte e de localização. Diante do exposto, qual dos itens abaixo representa as ações que devem tomar em cada uma das estratégias respectivamente? Ou seja, eu vou colocar aqui 3 estratégias. Uma é de estocagem, uma é de transporte e uma é de localização. Mas elas têm que estar na resposta nessa ordem respectiva, tá? Estratégia de estocagem, estratégia de transporte, estratégia de localização. Então, são 4. Métodos de controle. Métodos de controle, tamanho do embarque, pontos de estocagem para o abastecimento. Número 2, níveis de estoque, disposição do estoque, quantidade, área e localização das instalações. Número 3, meios de transporte, roteamento de envios e armazenamento próprio. Somente uma está correta, somente a opção 1 está correta, somente a asserção 2 está correta, somente a asserção 3 está correta, ou todas as asserções estão corretas. Ok? Então, eu tenho, olha só, eu tenho 3, tá? 1, 2, 3. E elas têm que estar nessa ordem de estratégia, de estocagem, de transporte e de localização. Ah, mas, professor, as 3 estão juntas, mas na ordem diferente. Então, se está na ordem diferente, não está respectivamente como eu coloquei aqui em cima. Ok? Entendam as palavras, tá? Eu quero que vocês coloquem da forma como eu escrevi aqui em cima, respectivamente, estocagem, transporte e localização. Número 3. Na avaliação de desempenho estratégico de uma empresa de logística, no caso, o nosso terminal portuário, são 3 as mensurações mais úteis para a correta avaliação desse fator. Nós estamos falando de desempenho estratégico, lá de cima, nível do dono da empresa e dos diretores. O fluxo de caixa, economia e o retorno de investimento. Por que eu estou falando disso? Porque o nível operacional é outra coisa que a gente avalia, tá? Eu estou falando no desempenho estratégico. Então, se forem positivas e substanciais, as estratégias, evidentemente, estão funcionando a contento.
Essas mensurações financeiras constituem matéria de especial interesse para a alta gerência de qualquer empresa. Diante desse contexto, qual dos itens abaixo representa a razão entre economias anuais decorrentes da estratégia e o investimento efetuado nessa mesma estratégia? Fluxo de caixa, número 1. Retorno do investimento, número 2. Economia, número 3. Então, a respeito das asserções abaixo, somente uma está correta. Quando eu clico aqui para trazer uma pessoa, ele muda aqui um pouquinho. Aí, letra A, somente a asserção 1 está correta? Somente a asserção 2 está correta na B? Somente a asserção 3 está correta? Ou todas as asserções estão corretas? Lembrando que, como essas questões estão no Moodle, o que eu falei que é a primeira pode vir para vocês que é a terceira. O que eu falei que é a resposta A, para vocês pode vir como resposta B. Tá? Então, se preocupem aqui com a asserção 1, a asserção 2 ou a 3. Não se preocupem muito com a B, C, D, porque ela vai mudar de posição aí no Moodle. Número 4. Na avaliação de desempenho estratégico de uma empresa de logística. Espera aí que eu estou admitindo alguém, aí ele muda um pouquinho, tá? No caso, o nosso terminal portuário, alguns fatores são essenciais e determinantes da sua produtividade. Diante desse contexto, qual dos itens abaixo representa esta descrição de fator determinante? Aí eu coloco uma descrição aqui, ó. Indica o nível de investimento em máquinas, equipamentos e instalações em relação à mão de obra aplicada. À medida em que um parque industrial envelhece, perde produtividade. As substituições de equipamentos são feitas sempre visando o ganho em produtividade. Isso aqui se refere à inovação e tecnologia, à escassez de recursos ou à relação capital-trabalho. Somente uma está correta, ou somente a asserção 1 está correta, somente a asserção 2 está correta, somente a asserção 3 está correta, ou todas estão corretas. Então, essas 4 são questões alternativas. Agora, eu tenho 2 questões dissertativas. E é na resposta dessa dissertativa, se você for fazer em dupla, que eu gostaria que vocês colocassem o nome da sua dupla, ok? Então, por exemplo, eu estou vendo aqui a Marcela e a Alice. Então, a Marcela vai responder no começo. A minha dupla é a Alice Tavares. E a Alice vai escrever no começo. A minha dupla é a Marcela Mendes. Ok? Só dei um exemplo. Então, número 5. Produtividade é um dos conceitos atuais mais importantes de uma empresa. Falamos disso muito mesmo. Junto com a qualidade. São os conceitos que mais se destacam nos últimos anos no setor de produção. Diante deste contexto, identifique e descreva o ciclo de produtividade. Então, no nosso material, eu coloquei lá um ciclo de produtividade. Eu quero que você identifique e descreva as partes do ciclo. E quais são as formas de se melhorar essa produtividade? Também tem no nosso material esse conteúdo. Agora, eu só quero que você cite exemplos em cada uma dessas 3 fases. Então, existem 3 fases para melhorar a produtividade e eu quero que você dê exemplo. Professor, posso dar o exemplo do meu terminal? Lógico que pode. Tá? Posso dar o exemplo de uma outra empresa? Pode também. Ok? Aí agora eu inseri no nosso conteúdo, que é do nosso conteúdo, uma pergunta que tem um infográfico. Olha só que legal. O PDZ, que é o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto de Santos, previa um movimento sempre crescente de containers. Ou seja, entrada... Espera aí, Marcela, deixa eu acabar que essa é a última, tá? Guarda aí. Entrada e saída de containers, importação e exportação. Como mostra o gráfico da figura abaixo, a capacidade instalada de terminais de containers prevista de fato vem crescendo com as medidas de incentivo à instalação de novos e modernos terminais em Santos. Porém,
a demanda não acompanha o crescimento como previsto. Diante do exposto, calcule a eficiência, olha só o que eu estou pedindo, calcule a eficiência da demanda prevista versus a capacidade prevista em 2014. Então, aqui em 2014, olha só, demanda prevista, ok? Ó, demanda prevista, capacidade prevista. Eu quero que você coloque a eficiência desse resultado. E depois eu quero que você indique e justifique duas razões que restringem o aumento dessa eficiência. Ou seja, por que essa eficiência está aqui nesse patamar e não como eu esperava aqui em cima? Ok? E o texto foi retirado desse artigo aqui. Eu vou fechar aqui, stop share, e vou abrir para as perguntas. Marcela, você levantou a mão, pois não? Então, professor, o senhor falou que quer 3 exemplos para as fases, né? Porque são 3 fases, é isso? Isso, são 3. E aí é um exemplo para cada uma delas. Isso, Ah, exatamente. tá Olha bom. só. Diante do Tá. contexto, indique e descreva o ciclo da produtividade. E eu já estou afirmando para você que as formas de melhorar essa produtividade são 3. Eu já estou afirmando. Então, eu quero um exemplo em cada uma das 3. Um exemplo só. Pode ser do teu terminal, pode ser de uma empresa qualquer. Tá bom, professor, obrigada. Beleza, turma? Alguém mais? De preferência, eu vou pedir, né, para as pessoas assistirem essa aula, porque tem gente que está fazendo e não quer sair de lá e perguntar. E depois vai ter dúvida e vai me perguntar. Aí eu vou falar, assiste a aula primeiro. Se não entender, depois vem e me pergunta. Boa Professor, prova. Oi. eu tô com uma dúvida aqui, eu queria só tirar. É que Opa. aqui na minha prova a questão é a número 4. Só que quando eu entrei o senhor já não estava mais falando dela, então não sei se é um que é para falar do Ok. qual dos itens abaixo representa as ações que devemos tomar a cada uma das estratégias. Eu não sei qual é o número aí no seu arquivo. Caramba, E tem fala o método de... começo dela. Fala o começo dela. Diante do processo de planejamento estratégico logístico de um terminal portuário qualquer, devemos considerar os objetivos e serviços ofertados aos clientes. Ok, ok. Tá, achei. Qual é a dúvida aqui? A minha dúvida é o seguinte, eu tô vendo que eu tava, como é que eu posso dizer? É que eu tô com medo de falar, porque o jeito que eu vou falar, talvez eu dê a resposta. Então, Então deixa eu falar para ver se é isso que você... Tá, por favor. Olha, tem 3 estratégias, certo? 3 estratégias. Eu coloquei na 1, na 2 e na 3 uma estratégia de cada. Só que eu quero que você coloque respectivamente a estratégia que se refere à estocagem, a estratégia que se refere a transporte e a estratégia que se refere à localização. Ah, então peraí. Ou você dá 3 opções, a 1, a 2 e a 3. Na Isso. 1, a primeira coisa seria de estocagem, a segunda de transporte, a terceira de localização, é isso? Eu quero que você Perfeito. escolha a 1, a 2 e a 3, que respectivamente fala Seja sobre estocagem, transporte, estocagem, localização. transporte e localização. Entendi. Não, tranquilo, já matou minha dúvida já. Beleza. Valeu, professor. Falou. Boa prova para vocês. Qualquer coisa, eu tô lá no Zap. Obrigada. Tchau, tchau, professor. Tchau. Obrigado, professor. Tchau, tchau. Nada. Tchau. Já já eu vejo, Vitória. Só vou gravar isso aqui e já vou lá pro Zap. Oi. Só. Oi. Se quiser até parar de gravar, na verdade, Tá, eu tô ia parando aqui comentar já. com você.